Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje vamos iniciar a leitura do livro de Crônicas, ok? O primeiro livro, tá bom? Vamos ler aí os capítulos 1, 2 e 3. Nós vamos rever muitas coisas das quais nós vimos lá em Gênesis, porque ele vem contando a história de Adão até o retorno do exílio babilônico, ok? Bom, então vamos aos capítulos de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 1. Adão, Sete e Enos, Cainã, Maalalel, Jarede, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé, Gomer e Magogue e Madai e Javã e Tubal e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz e Rifate e Togarma. E os filhos de Java, Elisá e Tarsis, Quitim e Dodani. Os filhos de Cã, Cuxi e Misraim e Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi, Seba e Avilá e Sabitá e Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou Nimrode, ele começou a ser poderoso sobre a terra. E Misraim gerou os Ludeus e os Anameus e os Leabeus e os Naftueus e os Patruzeus e os Caslueus, dos quais vieram os Filisteus e os Caftoreus. E Canaã gerou Sidom, o seu primogênito, e Et. Os Jebuseus também, e os Amorreus, e os Girgazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemareus, e os Amateus. Os filhos de Sem, Elão e Assur, Arfaxade e Lude, Arã e Uz, e U, e Geter e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá, e Selá gerou Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um era Peleg, porque nos seus dias a terra foi dividida, e o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou Almodá, e Salefe, e Azarmavé, e Gerá. E a Adorão, e Uzal, e Dicla, e Ebal, e Abimael, e Sabá, e Ofir, e Avilá, e a Jobabe. Todos estes foram os filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá. Abrão, que é Abraão, os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nabaiote, depois Quedar, e Adibel e Mibissão. Misma e Dumá, Massá, Haddad e Temá. Getur, Nafis e Quedemá, esses são os filhos de Ismael. Ora, os filhos de Quetura, concubina de Abraão, ela deu à luz a Zinra, Joquzã, Medã e Midian, e Isbaque e Assuá. E os filhos de Joquzã, Sabá e Dedã. E os filhos de Midian, Efá e Éfer e Enoque e Abida e Elda. Todos estes são os filhos de Quetura. E Abraão gerou Isaque. Os filhos de Isaque, Esaú e Israel. E os filhos de Esaú, Elifaz, Reuel e Jeus e Jalão e Corá. Os filhos de Elifaz, Temã
e Omar, Zefi e Gaetã, Kenaz e Tímina e Amaleque. E os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã e Sobal e Zibeão e Aná e Dizon e Ezer e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã. E Tímina era irmã de Lotã. Os filhos de Sobal, Aliã e Manaate, e Ebal, Sefo e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aias e Aná. Os filhos de Aná, Dizon. E os filhos de Dizon, Arão. E Esba e Itran e Querã. Os filhos de Ezer, Bilã, Zavã e Jacã. Os filhos de Dizã, Uz e Arã. Ora, estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que qualquer rei reinasse sobre os filhos de Israel. Belá, o filho de Beor, e o nome da sua cidade era Dinabá. E morreu Belá e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zerá de Bosra. E morreu Jobabe e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão e reinou em seu lugar Hadade, filho de Bedade, o qual feriu Midian no campo de Moabe. E o nome da sua cidade era Avite. E morreu Hadade e reinou em seu lugar Sanlá de Maresca. E morreu Sanlá e reinou em seu lugar Saul de Reobote, próximo ao rio. E morreu Saul e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E morreu Baal-Anã e reinou em seu lugar Hadade. E o nome de sua cidade era Pai. E o nome da sua esposa era Meetabel, filha de Matrede, filha de Mezaabe. Hadade também morreu, e os sheiques de Edom eram o sheique Tímina, o sheique Alva, o sheique Jatete, o sheique Olibama, o sheique Elá, o sheique Pinom, o sheique Kenaz, o sheique Temã, o sheique Mibzar, o sheique Magdiel, o sheique Irão. Estes são os sheiques de Edom. 1 Crônicas, capítulo 2. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naphtali, Gade e Aser. Os filhos de Judá: Onã e Selá. Estes três lhe nasceram da filha de Suá, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau à vista do Senhor, que o matou. E Tamar, a sua nora, lhe deu à luz Pérez e Zerá. E todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez: Esrom e Amu. E os filhos de Zerá: Sinri, e Etã, e Emã, e Calcol, e Dara. 5 deles ao todo. E o filho de Carme, Acar, o perturbador de Israel, que transgrediu na coisa amaldiçoada. E o filho de Etã, Azarias. Os filhos de Esrom, que lhes nasceram, Jerameel, Irão e Quelubai. Irão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou Salma, e Salma gerou Boaz. E Boaz gerou Obed, e Obed gerou Jessé, e Jessé gerou seu primogênito Eliabe, e Abinadab o segundo, e Simeia o terceiro, Natanael o quarto,
Radai o quinto, Ozem o sexto, Davi o sétimo, cujas irmãs eram Zeruia e Abigail, e os filhos de Zeruia, Abisai e Joabe e Azael, 3. E Abigail deu à luz a Amasa, e o pai de Amasa foi Jéter, o ismaelita. E Calebe, o filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, a sua esposa, e de Jeriote. Os filhos dela são estes: Gezer e Sobabe e Ardom. E morreu Azuba, e Calebe tomou para si Efrata, a qual deu à luz Ur. E Ur gerou Uri, e Uri gerou Bezalel. E depois disso, Esrom, o pai de Gileade, conheceu a filha de Maquir, com quem se casou quando tinha 60 anos de idade, e ela deu à luz Segube. E Segube gerou Jair, que tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram as aldeias de Jair, juntamente com Quenate e as suas aldeias, a saber, 60 cidades. Todas estas pertenciam aos filhos de Maquir, o pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Calebe e Efrata, Abia, a esposa de Esrom, deu à luz Azur, o pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, o primogênito de Esrom, foram Rão, o primeiro, e Buna, e Orém, e Ozem, e Aias. Jerameel teve também outra esposa, cujo nome era Atara. Ela foi a mãe de Onã. E os filhos de Rão, o primogênito de Jerameel, foram Maás, e Jamim e Equer. E os filhos de Onã foram Samai e Jada. Os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E o nome da esposa de Abizur era Abigail, e ela deu à luz a Abã e Molide. Os filhos de Nadab, Salede e Apaim, mas Salede morreu sem filhos. E o filho de Apaim, Ize. E o filho de Ize, Zezã. E o filho de Zezã, Alai. E os filhos de Jada, o irmão de Samai, Jéter e Jonatas, e Jéter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas, Pelete e Zaza, estes foram os filhos de Jerameel. Ora, Sezã não teve filhos, mas filhas. E Sezã teve um servo egípcio, cujo nome era Jara. E Sezã deu a sua filha para Jara, o seu servo, como esposa, e ela deu à luz Atai. E Atai gerou Natã, e Natã gerou Zabade, e Zabade gerou Eflau, e Eflau gerou Obed, e Obed gerou Jeú, e Jeú gerou Azarias. E Azarias gerou Elis, e Elis gerou Eliasa, e Eliasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. E Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. Ora, o filho de Calebe, o irmão de Jerameel, foram Messa, o seu primogênito, o qual foi o pai de Zife, e os filhos de Maressa, o pai de Hebron. E os filhos de Hebron, Coré, e Tapua, e Requém, e Sema. E Sema gerou Raão, o pai de Jorqueão, e Requém gerou Samai. E o filho de Samai foi Maom, e Maom foi o pai de Bet-zur. E Efá, a concubina de Calebe, deu à luz a Arã, e Moza, e Gazes, e Arã gerou Gazes. E os filhos de Jadai, Regen, e Jotão, e Gezã, e Pelete, e Efá, e Saaf.
Maaca, concubina de Calebe, deu à luz a Seber e Tiraná. Ela deu também à luz a Saaf, o pai de Madmana, Seva, o pai de Gibeá, e a filha de Calebe foi Axa. Estes foram os filhos de Calebe, o filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, o pai de Kiriate Jearim, Salma, o pai de Belém, Arefe, o pai de Bet-Gader, e Sobal, o pai de Kiriate Jearim, teve filhos. Aroé e a metade dos Manatitas, e as famílias de Kiriate Jearim, os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus. Deles vieram os Zoratitas e os Estaoleus. Os filhos de Salma, Belém, e os Netofatitas, Atarote, a casa de Joabe, e a metade dos Manassitas, e os Zoreus. E as famílias dos escribas que habitaram em Jabes, os Tiratitas, os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, o pai da casa de Recabe. 1 Crônicas, capítulo 3. Ora, estes foram os filhos de Davi, os quais lhe nasceram em Hebrom. O primogênito, Amnon, de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, de Abigail, a Carmelita. O terceiro, Absalão, o filho de Maaca, a filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias, o filho de Agite. O quinto, Safatias de Abital. O sexto, Itreão de Eglá, a sua esposa. Estes 6 lhe nasceram em Hebrom, e ali ele reinou 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém ele reinou 33 anos. E estes lhe nasceram em Jerusalém: Simeia, e Zobabe, e Natã, e Salomão. 4 de Batsua, a filha de Amiel. Ibar também, e Elisama, e Elifelete, e Nogá, e Nafeg, e Jafia. E Elisama, e Eliada, e Elifelete, 9. Todos estes foram os filhos de Davi, salvo os filhos das concubinas e Tamar, sua irmã. E o filho de Salomão foi Roboão, Abias, seu filho, Asa, seu filho, Josafá, seu filho, Jeorão, seu filho, Acasias, seu filho, Joás, seu filho, Amazias, seu filho, Azarias, seu filho, Jotão, seu filho, Acás, seu filho, Ezequias, seu filho, Manassés, seu filho, Amon, seu filho, Josias, seu filho. E os filhos de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Jeoaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Jeoaquim, Jeconias, seu filho, Zedequias, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, Sealtiel, o seu filho. Malquirão também, e Pedaías, e Senazar, e Jecamias, Osama e Nebadias. E os filhos de Pedaías foram Zorobabel e Simei, e os filhos de Zorobabel, Mesulão e Ananias, e Selomite, sua irmã. E Assubá, e Oel, e Berequias, e Azadias, e Jusabe, Ezede, 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías, e os filhos de Refaías, os filhos de Arnã, os filhos de Obadias,
os filhos de Secanias. E os filhos de Secanias, Semaías, e os filhos de Semaías, Atus, e Igal, e Barias, e Nearias, e Safate. 6. E os filhos de Nearias, Elioenai, e Ezequias, e Asricão. 3. E os filhos de Elioenai foram Odavias, e Eliasibe, e Pelaías, e Acube, e Joanã, e Delaías, e Anani. 7. Amém? Bom, começamos então o livro de Crônicas, ok? O primeiro livro. E como vimos, me parece que é com mais detalhes acerca do que se falou lá em Josué. São detalhes, né, que não estavam lá e que vão acabar aparecendo aqui para nós, novas informações, desde Adão até o retorno do cativeiro babilônico, ok? Um exemplo disso é uma informação sobre Caleb que lá em Josué nós não tínhamos, porque lá só falava da filha dele, a Axa, e aqui não, né? Aqui vem dizendo todos os seus filhos, ok? Então deve ser essas informações a mais, tá certo? De tudo lá atrás, e o Senhor vai pontuando aquilo que Ele quer que nós frisemos, né? É uma coisa que eu percebi também no livro de Reis, né? É que o Senhor sempre, quando citava os reis, ele dava o nome da sua mãe, que é uma coisa totalmente incomum, né? Para as informações daquela época, né? Eles não se importavam não davam importância, né, aos nomes das mães, mas o Senhor veio pontuando de todos os reis, ele veio pontuando quem eram as suas mães. Interessante, me chamou a atenção, esqueci de falar com vocês ontem, mas é isso, tá bom? Então vamos orar ao nosso Pai que está no céu, amém? Pai, muito obrigada, louvado seja o seu nome, que nós santifiquemos o seu nome, Senhor, através das nossas ações, do nosso falar, daquilo que nós fazemos neste mundo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer por tantas maravilhas que o Senhor tem derramado sobre nós, porque nós ouvimos, Pai, nós nos deparamos com a realização dos pedidos que nós entregamos para o Senhor, Pai. Louvo e agradeço pelas curas tremendas, curas que os médicos já haviam batido o martelo e dito, você tem isso, e a pessoa fez outro exame e constava lá que ela não tinha mais nada, não tinha o decreto médico, mas sim o decreto divino, que de fato é a última palavra, é a palavra do Senhor. Louvo o seu nome, agradeço que o Senhor tenha atendido outras coisas, outros detalhes que nós temos pedido, e eu sei que o Senhor tem prazer em dar as coisas para os seus filhos, né? A sua palavra, o Senhor nos diz, vós que sois pais, né? Tem vontade de dar coisas boas para os seus filhos? Quanto mais o nosso Pai que está no céu, né? Pai, muito obrigada, gratidão por todas as coisas que o Senhor já nos deu, porque o Senhor até aqui nos tem abençoado de forma inimaginável. Muito obrigada. Obrigada por cada pessoa, Pai, que está nos acompanhando. Obrigada por esse tempo maravilhoso. E, Pai, eu não sei porquê, nesse momento, eu peço que o Senhor venha abençoar o sono daqueles que não têm, que tem problemas de insônia. E abençoa, Senhor, dá uma noite agradável, uma noite de sono reparador. Eu peço em nome de Jesus, por cada pessoa aí que tem problemas para dormir, que sejam dias a partir de hoje, Pai,
como o Senhor diz no seu Salmo número 4, verso 8, né? Que em paz nós nos deitamos e logo pegamos no sono. O Senhor é a nossa força, nossa fortaleza, o Senhor cuida de nós, o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta, Pai. Muito obrigada em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Se você não dorme bem, que você durma muito bem esta noite, ok? Seja um sono reparador. E aí nós nos vemos então no próximo vídeo, tá bom? Mais 3 capítulos. Fique firme, viu? Esse começo é igual o começo do livro de Mateus, é o início de outros livros que vem falando da genealogia. Mas o livro de Crônicas tem muita coisa, tem passagens que são fortíssimas. Eu espero que você não desista da leitura só porque agora a gente teve que ler todos os nomes novamente, tá bom? Então Deus abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Fique na paz.